na base, a gente vai posicionar aqui no comecinho, ó, aqui tá minha aba, aqui tá minha linha, onde eu peguei na alça de trás para separar a aba. Então, eu vou posicionar bem aqui nessa parte onde tá a divisão entre a aba e a parte de trás da mochila, e vou prender com pontos baixíssimos. Para isso, eu vou atravessar minha agulha pegando uma das alcinhas desse lado e uma alcinha desse lado, e vou, com o fio que tá preso ali, fazer pontos baixíssimos, tentando pegar sempre uma vez em cada carreira. A gente fez 20 carreiras nessa lateral, então, a princípio, deveria ter 20 pontos baixíssimos aqui. Tudo bem se ficar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas é importante que a gente consiga distribuir de forma equilibrada para chegar até aqui, aonde começa o fundo, que também tem essa linha delimitando onde a gente pegou com a alça de trás. Tá? Então, a gente vai seguir agora encaixando. Ó, pode ver que os pontos são iguais. Por exemplo, aqui, esses dois pontos são iguais. Então, eu vou pegar esse aqui com esse aqui e faço um baixíssimo. Depois, eu vou pegar esse com esse e fazer um baixíssimo. Ó, de novo, aqui igual, aqui igual. Aqui igual, aqui igual. E assim a gente vai prender essa parte aqui da lateral. Aqui, aqui. 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 Esse com esse. Esse com esse. Esse com o último aqui da pontinha. Agora, a gente vai ter que prender essa parte aqui nessa parte aqui, que é o fundo da bolsa, tá? E depois, essa parte aqui com essa parte aqui. E a gente vai fazendo isso de forma que fique bem quadradinho. Eu vou ter que emendar um fio aqui, porque meu fio que eu deixei não foi suficiente. Mas daí eu já continuo aqui com vocês. Então, cheguei e prendi, cheguei até o final da parte lateral. Agora, a gente vai costurar o fundo, que ele tem que ficar entre essas duas linhas que a gente fez aqui. Então, a gente tem que costurar essa parte exatamente nessa aqui. Costurar não, né? Prender com pontos baixíssimos, como a gente já estava fazendo. Então, eu viro agora para ficar mais fácil. E vou procurar a alcinha daqui, E vou seguir fazendo meus pontos baixíssimos. Tá vendo que ficou um nozinho aqui, mas depois eu vou tentar esconder ele pra dentro do crochê. Porque eu tive que emendar o meu fio. Ó, pontos baixíssimos, pegando sempre um fio daqui e um fio da outra parte. Um fio daqui e um da outra parte. E terminamos o fundo. Agora tem que ir pra lateral da frente. Então, ó, tá ficando assim. Agora a gente continua. Pra ficar quadradinho, eu pego bem aqui na quina, uma alcinha aqui e uma alcinha aqui. Tá vendo que aqui tá bem duro, mas mesmo assim eu dou um jeito de pegar pra ficar uma quina mais quadrada. Faço um baixíssimo. E agora, do mesmo processo que a gente fez antes, a gente vai fazer aqui, cuidando pra dar certinho o início com o fim, tá?
Agora o último ponto. E eu gosto de fazer mais um para reforçar essa parte aqui, que é onde pode fazer mais força na hora de abrir a bolsa. Então, eu faço 2 pontinhos no mesmo lugar. E a gente tem essa nossa lateral costurada assim. Agora a gente corta o fio. Passa aqui por dentro. E depois esconde dentro da trama. E agora a gente tem que repetir a mesma coisa desse lado aqui, pra gente ter as duas laterais costuradas, beleza? Agora tá na hora de colocar as ferragens. Tem 2 maneiras de fazer isso. Uma delas é colocar esse fecho direto no fio de malha, só que para isso tem que ser com fio de malha mais fino, porque esse dentinho aqui, ele precisa atravessar, eu vou botar na aba só para demonstrar, tá? Ele precisa atravessar toda a trama do crochê, pra gente pegar ele aqui no avesso, ó, tá aqui o meu dentinho. Colocar essa chapinha e entortar pra fora. Eu já fiz isso em outra bolsa e deu certo, então com bastante esforço vocês conseguem, mas tem que estar determinada, tá? Porque é difícil mesmo. Esse dentinho ele tinha que ser um pouquinho mais comprido, mas como a gente não tem a opção dele mais comprido, a gente dá um jeito assim mesmo. A outra forma, que é bem mais fácil de fazer isso, é utilizando esse pedacinho de couro. Então, esse pedacinho já vem com o fecho, eu coloco ele aqui, vou separar aqui pra ficar mais fácil de entender. Coloco ele aqui, no furinho que já veio pronto, encaixo essa pecinha, eu gosto de colocar ela desse lado aqui, e agora a gente abre esses dentinhos. Vamos fazer isso com um alicate, porque ele é bem duro pra puxar. Então, como eu falei, com a ajuda do alicate, a gente puxa esse dentinho aqui pra fora e vai dobrando ele de forma que ele fique bem firme. Ó, foi um, agora tem que fazer com o outro. Pronto, tá preso. E agora é só a gente posicionar aonde a gente quer que fique preso e costurar. Eu gosto de fazer isso com o próprio fio de malha. Então, eu pego aqui minha agulha de tapeçaria, eu pego meu fio de malha, se ele for muito grosso, vocês podem abrir e cortar no meio, pra ele ficar mais fininho. Mas, como o meu já tá bem fininho, eu vou usar esse aqui. E assim a gente vai costurar. Como ele tem 4 furinhos, dá pra fazer em forma de X, que vai ficar um detalhe bem legal na bolsa. Então, só posicionar e costurar. Mas, antes de costurar esse aqui, eu vou decidir aonde que essa parte aqui do fecho vai ficar na aba da bolsa. Então, vocês calculam uma distância legal pra ficar 2 fechinhos, nem muito pra fora, nem muito pra dentro. Eu vou colocar os meus mais ou menos assim. A forma de aplicar é a seguinte, ele vem com uma fresta aqui no meio, ó. Só que essa fresta, ela é pequena pra colocar aqui na fio de malha que é grosso. Então, a gente pega e abre um pouquinho mais isso com jeitinho pra não estragar, tá? Vai indo com jeitinho pra abrir um pouquinho mais do que ele vem. Ó. E assim eu vou conseguir colocar melhor na aba do fio de malha. Vou posicionar o lugar que eu acho que vai ficar bom. Nessa hora aqui, ó, o meu fio de malha ele tá um pouquinho grosso, então vocês podem pegar com a ajuda ou do alicate ou de uma agulha e empurrar os pontinhos mais pra dentro do fecho. Fazer com o lado contrário, que é mais fácil. Feito isso, agora é hora de usar essa outra peça que vem junto com o fecho. Então, eu vou colocar aqui nesse furinho, até atravessar lá atrás e encaixar no outro buraquinho. Então, aqui vocês vão ter que usar um pouquinho a ajuda do alicate, porque a gente entortou a pecinha, né? Então, desentorta um pouco. Foi. E agora, dobra elas pra fora. E daí pode fechar um pouquinho mais aquela
fresta que a gente abriu com a ajuda do alicate também. E ele fica preso aqui, ó, nessa partezinha aqui. Para costurar o fecho, a dica legal é que o fio passe no meio do ponto, não entre os pontos. Assim, ele fica um pouco mais firme do que se passasse nesse buraco maior. E com a agulha de tapeçaria eu vou costurar. Cuidado para posicionar do jeito certinho. Essa alça, ela fica mais para cima. Não é assim, é assim o jeito certo. E a gente vai costurar na posição certa. Eu já testei com minha aba fechada para ele ficar no lugar certo. Cuidado para não costurar muito embaixo, porque senão vocês vão repuxar na hora de fechar. Para ela ficar bonitinha, coloca mais para cima, porque depois a gente ainda vai colocar coisas na hora de usar a bolsa, dentro da bolsa, e assim vai ter uma distância ideal para não puxar quando fechar. Então, vou fazer aquele desenho de X, e quando eu for voltar pro avesso da mochila, eu vou procurar um buraquinho para passar que não seja tão aberto, como eu falei antes. Vou para lá. E volto por algum lugar diferente do que eu fui. Aqui, por exemplo. E agora é só arrematar o nozinho aqui no avesso. E ele fica assim. Depois, na hora que a gente for fechar, é dessa forma que fecha a mochila. Agora é só repetir a mesma coisa aqui desse lado. Eu já comecei a aprender, só vou terminar.